Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, dia 13 de fevereiro de 2026. Como vocês veem aqui, nu, toda vez que eu boto aqui, já sabem que é botar o Jornal Nacional a nu, que é o patrocinador do Jornal Nacional. Né? Ontem, no Fórum Mídias de ontem, se ficar interessado em ver, é só ir lá ou aqui na TV Fórum e procurar a playlist. No de ontem eu comentei a discrepância das pesquisas Quest e Futura, Paraná Pesquisa, em que mostra o presidente Lula reprovado na avaliação popular embora com todas as realizações do presidente Lula, e o governador de São Paulo aprovado por quase 70% da população de São Paulo, e eu falei nisso. Qual a realização do Tarcísio? O que ele fez? Não tem nada. É feminicídio, é índice, aumento de... Bom, tem no programa de ontem. Mas aí lá eu apontei uma das razões do problema, e aqui eu vou mostrar. Na quarta-feira, o mesmo dia que saiu a pesquisa, Quest, a edição do Jornal Nacional comentou a pesquisa Quest, mostrou a pesquisa Quest para os telespectadores. Agora, eu não vou botar o vídeo aqui, porque eu não posso, mas eu vou mostrar o que foi. Olha aqui. Ó. A Quest Consultoria divulgou uma pesquisa, texto do Jornal Nacional, sobre a avaliação que os brasileiros fazem do governo e do trabalho do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e aí fala, ó, aprovação do governo Lula. Desaprovam, 49%, aprovam, 45%, não souberam, 6%. Depois, a Quest também pediu que os entrevistados avaliassem o governo de maneira geral. E aí vem a avaliação do governo Lula. Negativa, 39%, positiva, 33%, regular, 26%. E acabou. Foi isso que o Jornal Nacional mostrou sobre a pesquisa Quest. Aí, por isso, eu botei aqui o Roberto Marinho. Uma frase dele que diz, muitas vezes, mais importante do que o que a Globo diz, é o que ela não diz. O que a Globo mostrou foram a avaliação do governo negativa e a avaliação do presidente Lula negativa. Isso estava na pesquisa Quest. Né? Agora, não mostrou isso aqui. Intenção de voto espontânea. Lula, 19%, Flávio Bolsonaro, 10%, os outros 4%. Não mostrou também isso aqui, intenção de voto para presidente no primeiro turno. A mesma pesquisa. Isso aí, o povo que estava assistindo o Jornal Nacional não soube disso. Só soube que o presidente estava mal avaliado e o governo dele também. Agora, aqui, ó, o Lula vence em todos os cenários. Aqui eles fizeram vários cenários, o Lula com o Flávio Bolsonaro, e aí numa hora tinha Ratinho e Zema junto, na outra hora tinha Zema e Caiado, na outra hora com Eduardo Leite, e aqui em todos os cenários, Lula ganhava do segundo colocado, Flávio Bolsonaro, por 35-29, 38-30, 38-31, 37-31, 39, ou seja, muito além da margem de erro. Mas isso, o povo que estava assistindo o Jornal Nacional só ficou sabendo a avaliação negativa do governo e do presidente Lula. Intenção de voto por Lula no segundo turno também o povo não soube, olha lá. Lula contra Flávio Bolsonaro, 43-38. Lula contra Ratinho, 43-35. Lula contra Caiado, 42-32. Ganhava de todos. E isso também não mostrava. Voltando aqui ao Roberto Marinho, e agora vamos ver isso aqui. Ó. Na mesma pesquisa, fala isso aqui. Ó. Você tem visto notícias mais positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? Quem estava assistindo ao Jornal Nacional, ela recebeu o quê? Notícia positiva ou negativa? Só negativa.
Recebeu alguma positiva? Nenhuma. E é isso que a pesquisa mostra. Olha aqui. As pessoas, 41% mais notícias negativas, apenas 30% mais notícias positivas. E 25% não viu notícia nenhuma sobre o governo. Ou seja, apenas 30% dos brasileiros têm notícias positivas do governo Lula. E a gente já viu por quê. A Globo mostrou, é escancarado, pegou a pesquisa, escolheu o negativo da pesquisa e não mostrou nada do que tinha de positivo para o presidente Lula na pesquisa. Aqui, ó, como você se informa sobre política? Também na mesma pesquisa Quest, olha lá. Redes sociais, 38% das pessoas. TV, 35%. Ou seja, os bolsonaristas e o pessoal de direita lá, eles vão, como eu vou mostrar agora, eles vão nas pesquisas, só ouvem o zap deles, só vê o grupo deles, né, e tal, e não vem. Até muita gente fala assim, mas Mello, você fica vendo o Jornal Nacional. A gente tem que ver. A gente tem que ver tudo para poder formar opinião. Não pode ficar dentro da própria bolha, porque senão acontece o quê? Fica surpreso, fala, nossa, como é que ainda votam no... Por que o Flávio Bolsonaro, que é um inútil, nunca fez nada na vida, está com isso tudo? Está por isso. Tem as redes bolsonaristas, tem o bolsonarismo e tem a mídia e as redes sociais com seus algoritmos que trabalham em direção à direita. Então, nós temos que ficar ligados, porque está aí, ó, o eixo. Nós temos que aumentar a nossa comunicação, fazer chegar a mais gente a mensagem do governo. É lógico que com a campanha política vai haver um equilíbrio, pelo menos no rádio, na TV, das mensagens, mas nas redes sociais, sem regulação alguma, e com Cássio Nunes Marques e André Mendonça na presidência e vice do TSE, a guerra vai ser feia. Portanto, a eleição é muito difícil, mesmo com toda a entrega, mesmo aprovando o 6x1, o fim do 6x1, mesmo assim, a eleição do presidente Lula, a reeleição é muito difícil. É um trabalho que não pode achar que já está eleito. Não está, não. Não está, não. E, principalmente, a gente tem que lutar para que o Lula consiga vencer no primeiro turno, para não deixar para o segundo turno. Tentar a vitória no primeiro, quando tem mais gente, para eles não se unirem no segundo, que vai ficar mais complicado ainda. Mas é isso, para mostrar para vocês como é que pode. O jornalismo pega uma pesquisa e mostra a sua avaliação negativa do governo e do presidente Lula, e nada de positivo. É por isso que as pessoas votam em Jair Bolsonaro, em Flávio Bolsonaro. Como eu digo, as coisas boas do governo, a inflação está embaixo, nunca são do governo. Mas se a inflação subiu, a culpa é do governo. Se o desemprego aumentou, a culpa é do governo. Mas se o desemprego bate recorde, eles só falam que é recorde. Não falam assim, as políticas do presidente Lula baixaram. Se o dólar caiu, agora o dólar está lá embaixo, mas isso aí não é culpa do Lula. Mas quando o dólar chegou a 7, era culpa do governo. Lembram disso? O dólar vai chegar a 7 com essa política do governo Lula. Agora que está 5 e pouco, eles não falam isso. O recorde do Ibovespa, eles não falam do governo do Lula. Mas se tivesse caído a bolsa lá embaixo, eles falavam. Então é isso. Eles só falam do que é ruim, onde eles podem falar de ruim. O que é bom, como diz o Roberto Marinho, muitas vezes mais importante do que o que a Globo diz é o que ela não diz. E foi isso que ficou provado nesse Jornal Nacional da última quarta-feira.
foi isto o Fórum Mídias de hoje, que